Boa tarde, 12:02, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Comitê gestor do EPROC no TJMG anuncia a expansão do projeto piloto. TJMG ganha prêmio Inovar e categoria Tribunal com o programa Amigo Down. 23º Encontro de Gestores da Primeira Instância de BH tem como tema Secretarias Unificadas e EPROC. E ainda, CNJ aprova reconhecimento de causa da morte e permite a emissão de certidões de óbito de todos os mortos e desaparecidos vítimas da ditadura militar. Esses são os destaques da edição de hoje. Eu sou Mércia Lira. E eu, Cid Marcos, e este é o TJ Minas Notícias, primeira edição. Comitê gestor do EPROC no TJMG anuncia a expansão do projeto piloto. Kátia Matos. O Comitê gestor do TJMG se reuniu de forma remota para apresentar um balanço da implantação da ferramenta, iniciada no dia 14 de outubro, e para tratar da expansão do projeto piloto, prevista para fevereiro de 2025. O comitê foi instituído em julho e tem a finalidade de gerir e orientar a implantação e o funcionamento do EPROC nas justiças de primeira e segunda instâncias. A implantação inicial do projeto piloto do EPROC no TJMG ocorreu na primeira e na segunda vara de efeitos tributários do Estado de Minas Gerais, na primeira e na segunda vara de efeitos tributários do município de Belo Horizonte e na primeira, segunda, terceira, quinta, sexta, sétima e 19ª Câmaras Cíveis de Direito Público. A programação da expansão foi alinhada com a direção do TJMG em uma outra reunião realizada no início da semana. Está previsto que a partir de fevereiro de 2025, o projeto piloto será ampliado em 5 ciclos, contemplando toda a matéria cível do Judiciário Estadual. Em seu primeiro ciclo, devem receber o sistema as varas de Fazenda Pública e Centrase de Fazenda Pública da capital, assim como competências originárias da segunda instância, mandado de segurança, rescisória e reclamação relativas ao direito público. Capacitações internas serão realizadas no início de cada ciclo. O presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, afirmou que a expansão do EPROC, iniciando pelas competências originárias da segunda instância e pelas varas de Fazenda Pública, representa mais um passo decisivo rumo à modernização e à eficiência do Judiciário Mineiro. O superintendente de Tecnologia e Informação do TJMG, desembargador André Leite Praça, destacou que a reunião do Comitê Gestor foi uma oportunidade para reunir atores internos e externos para discutir e deliberar sobre a expansão do EPROC. A reunião também tratou de informações referentes ao calendário de versões do Sistema de Processo Judicial Eletrônico da Governança Nacional do EPROC para 2025, de dados da implantação da ferramenta até o momento, dos destaques da primeira e segunda instâncias e das demais frentes em andamento, com a apresentação do cronograma de expansão. Segundo a juíza auxiliar da presidência e coordenadora da DIRFOR, Mariana de Lima Andrade, o TJMG terá um panorama desafiador e promissor perante as ações que serão desenvolvidas em 2025. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Kátia Matos. No período de 20 de dezembro próximo até 6 de janeiro de 2025, haverá suspensão do expediente forense, dos prazos processuais, da publicação de acórdãos, sentenças e decisões e da intimação das partes e dos advogados na Justiça da Primeira e da Segunda Instâncias do Estado de Minas Gerais. Durante esse período, haverá plantão na Secretaria do TJMG, nas Secretarias de Juízo e nos serviços auxiliares da direção do foro, para atender ao processamento e à apreciação das medidas urgentes e outras necessidades relativas a serviços inadiáveis. No período de 7 a 20 de janeiro de 2025, ficam suspensos os prazos processuais de qualquer natureza, salvo os relacionados às medidas urgentes. Nos dias úteis, haverá expediente na Secretaria do TJMG, nas Secretarias de Juízo e nos serviços auxiliares da direção do foro. Nos dias não úteis e no período noturno, das 18 horas às 8 do dia seguinte, haverá plantão.
Durante esse período, não serão realizadas audiências e sessões de julgamento, inclusive as anteriormente designadas, exceto aquelas consideradas urgentes. As escalas de plantão e os detalhes sobre o atendimento durante o recesso forense estão no portal tjmg.jus.br. Programa Amigo Down do TJMG ganha prêmio Inovare. Fabrício Veloso traz as informações. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais venceu o Prêmio Inovare 2024. O resultado foi anunciado nesta quarta-feira em cerimônia no Supremo Tribunal Federal em Brasília. O TJMG foi agraciado na categoria Tribunal pelo programa Amigo Down. A iniciativa promove a inclusão por meio da contratação de pessoas com síndrome de Down e transtorno do espectro autista nas portarias dos principais prédios do tribunal em Belo Horizonte. O prêmio foi entregue pessoalmente pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, ao presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, ao superintendente de projetos artísticos e culturais, desembargador José Arthur Filho, e à diretora executiva de Logística e Sustentabilidade, Selmara Alves Fernandes. O programa Amigo Down foi criado a partir da vontade e da necessidade de fortalecer a cultura da inclusão na Corte Mineira. Para isso, foi criada uma parceria entre o Instituto Mano Down e o TJMG, que hoje emprega 13 pessoas com deficiência em seu quadro de funcionários. É o que explica a gerente de acompanhamento e gestão de serviços gerais do TJMG, Luísa de Souza. Hoje a gente pode dizer que efetivamente a gente conseguiu implantar a inclusão aqui dentro do tribunal. E esse prêmio, ele não é só para o tribunal, ele é para uma sociedade. Ele quer dizer, a gente tem necessidade de inclusão social. E vindo do tribunal, do tamanho que ele é, isso abre várias portas para diversas instituições, para diversas empresas privadas ou públicas. Então, isso quer dizer que todo mundo grita por inclusão. Em sua 21ª edição, o prêmio é concedido anualmente pelo Instituto Inovare, que visa identificar e divulgar as boas práticas de instituições públicas e de profissionais do sistema judicial brasileiro. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Fabrício Veloso. A seguir, 23º Encontro de Gestores da Primeira Instância de BH tem como tema Secretarias Unificadas e a PROC. E ainda, CNJ aprova reconhecimento de causa da morte e permite emissão de certidões de óbito de todos os mortos e desaparecidos vítimas da ditadura militar. Voltamos em instantes. O 23º Encontro de Gestores da Primeira Instância de BH tem como tema Secretarias Unificadas e a PROC. Os detalhes com Isabela Melano. O evento, que está na edição de número 23, é idealizado pela Gerência de Apoio à Direção do Foro e surgiu a partir da necessidade de se criar um espaço para diálogo entre a direção do Foro e os servidores. O 23º Encontro de Gestores da Primeira Instância da Comarca de Belo Horizonte foi realizado nesta terça-feira e a abertura foi feita pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior, e pelo corregedor de Justiça, desembargador Estevão Luquezzi de Carvalho. A programação contou com palestra do juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, Glauco Costa Leite, e da coordenadora de secretaria do TJSP, Eliette Campos. Na ocasião, o presidente Correia Júnior afirmou que o encontro é importante para a discussão de temas fundamentais da atividade judicial e para discutir o que melhorar no Poder Judiciário. Correia Júnior ressaltou ainda as mudanças ocorridas no tribunal. Segundo ele, há aproximadamente 20 anos, o TJMG estava no processo de papel. Em pouco tempo, mudou para o processo digital e agora está entrando na época do processo automatizado. O Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Estevão Luquezzi, disse que o 23º Encontro de Gestores abordou questões essenciais para o aprimoramento da prestação jurisdicional e destacou ainda o índice de aprovação do EPROC de 95% em relação
relação ao do PJE, que é de 55%. O encontro de gestores começou como uma reunião de trabalho em abril de 2008 e é uma oportunidade para a Corregedoria Geral e a direção do foro apresentarem o plano estratégico da gestão e repassar orientações propostas e mudanças a serem implementadas anualmente. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Isabela Melano. Na última sessão do ano, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal apresentou um balanço dos trabalhos em 2024. Ao longo de 15 sessões ordinárias e 41 virtuais, o colegiado julgou 6.569 processos. Os dados não levam em conta os 292 casos que aguardam análise na sessão virtual, que se encerra nesta sexta-feira. O presidente da segunda turma, ministro Edson Fachin, agradeceu o comprometimento dos colegas, ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques, e a colaboração dos servidores. O ministro Gilmar Mendes, decano do colegiado, destacou a importância para a sociedade brasileira de alguns julgamentos conduzidos pela segunda turma em 2024. Mendes lembrou, por exemplo, a anulação com base no Marco Civil da Internet de provas obtidas a partir do congelamento de dados pessoais disponíveis online sem prévia autorização judicial. O ministro destacou também o julgamento que fixou a impossibilidade de o Ministério Público requisitar autoridades fiscais, dados bancários e fiscais protegidos por sigilo constitucional sem autorização judicial. Conselho Nacional de Justiça apresenta relatório com os caminhos para as alternativas penais no país. Priscila Mendes traz as informações. Previstas na legislação brasileira há 40 anos, as penas alternativas à prisão são tema da nova publicação do Conselho Nacional de Justiça, com registros do 4º Fórum Nacional de Alternativas Penais. O relatório destaca que, apesar de avanços na racionalização da porta de entrada por meio das audiências de custódia, permanece a preocupação com o encarceramento em massa, com mais de 62% de sobre-representação da população negra. Para Deise Benedito, ex-perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, a política de drogas no Brasil é um reflexo de continuidade do racismo estrutural. Na última semana, o CNJ contribuiu com a Conferência Nacional de Alternativas Penais, realizada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, discutindo alternativas penais como forma de enfrentamento do Estado de coisas inconstitucionais nas prisões brasileiras. A próxima edição do principal Fórum do Judiciário para discussão sobre o tema está previsto para 2025. Da agência Rádio Web, Priscila Mendes. E ainda falando do CNJ, o Conselho aprovou o reconhecimento de causa da morte e permite a emissão de certidões de óbito de todos os mortos e desaparecidos, vítimas da ditadura militar. As informações com Vitória Famer. O Conselho Nacional de Justiça regulamentou o dever de reconhecer e retificar o assento de óbito de todos os mortos e desaparecidos vítimas da ditadura militar brasileira, reconhecidos pela Comissão Nacional da Verdade. Nesses documentos, não constavam a data e a causa da morte, mas apenas a observação sobre a Lei nº 9.140, de 1995, que reconhece como mortas as pessoas desaparecidas em razão de participação ou acusação de participação em atividades políticas no período aproximado de 1961 a 1988. Agora, na causa mortes dessas pessoas, passará a constar a informação de morte não natural, violenta, causada pelo Estado, a desaparecido no contexto da perseguição sistemática à população identificada como dissidente política no regime ditatorial instaurado em 1964. A iniciativa foi proposta pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que apontou a ação como simbolicamente importante e que alivia, de certa forma, a dor dos sobreviventes e das famílias que sofreram com a perseguição política que se seguiu ao golpe. O chamado assento de óbito é lavrado pelo oficial do Registro Civil após a declaração de óbito para comprovar o falecimento de uma pessoa. De acordo com o texto aprovado, as lavraturas e retificações dos assentos de óbitos durante a ditadura serão baseadas nas informações constantes do relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Segundo a ministra Macaé Evaristo, a decisão reaviva a importância da Comissão da Verdade, criada há 13 anos para investigar as violações de direitos humanos ocorridas à época. Da agência Rádio Web, Vitória Famer.
O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também pelo YouTube na íntegra e com imagem direto aqui do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No fim da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também da Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMG Oficial. Daqui a pouco, às 2 horas, tem o Tarde TJ Minas. Às 2h30 é a vez do programa Melodia. Acompanhe também o jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 6 da noite. Na sequência, o jornal Radar da Justiça. Uma boa tarde a todos. Boa tarde e até amanhã.